Olá, meu nome é Leni Quirilos, eu sou fonoaudióloga. Nós vamos falar a respeito da comunicação. A comunicação é uma ferramenta bastante importante nos dias de hoje, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional. Na verdade, a nossa comunicação nos revela para as pessoas e passa uma ideia muito forte de como nós somos e como nós estamos nos sentindo em cada momento, em cada situação. É importante a gente entender que ao nos comunicar, nós emitimos sinais para as pessoas. Esses sinais, eles podem ser positivos. E aí é muito interessante que a gente identifique, porque um sinal positivo, ele vai funcionar como a nossa marca pessoal, como o nosso estilo próprio. Mas a gente pode, eventualmente, também emitir sinais negativos. E aí é interessante que a gente os conheça para poder interferir e melhorar, já que esses sinais negativos vão produzir ruídos de comunicação, vão passar imagens inadequadas a nosso respeito. Esses sinais, na prática, eles são emitidos para as pessoas por meio de 3 condições. A primeira é a condição corporal. O movimento do meu corpo, a maneira como eu me coloco, os gestos que eu utilizo vão produzir um determinado impacto. Eu emito sinais também a partir da maneira como eu falo. Então, as inflexões que eu coloco na minha fala, as pausas, as ênfases que eu utilizo no meu discurso vão também produzir um impacto. E, finalmente, os aspectos vocais que estão relacionados à maneira como eu utilizo a minha voz. Esses 3 grupos de características vão produzir impactos. E é sobre cada um deles que a gente vai falar agora. A maneira como nós nos colocamos corporalmente passa impressões muito fortes a nosso respeito. Uma pesquisa americana nos mostra que 55% do impacto na comunicação vem da imagem do nosso corpo. O que é importante a gente destacar? São 3 características principais que a gente deve ter em mente. Primeiro é a postura corporal. O que é mais interessante? Que a gente adote uma postura ereta, confortável e que a gente se coloque de frente para a pessoa com quem nós vamos nos comunicar. Quando eu utilizo esse tipo de postura, eu passo para as pessoas a impressão de que eu estou absolutamente segura do que eu estou falando e, principalmente, que eu me sinto motivada a me comunicar. Se eu tenho, por exemplo, insegurança em relação ao que eu vou falar, é comum que eu me coloque numa postura mais humilde ou numa postura mais caidinha. Se eu estou dessa forma falando com vocês, seguramente vocês vão ficar com a impressão de que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. Então, é uma postura que não vai passar a firmeza que é necessária, principalmente numa reunião de negócios, no meio profissional. Isso vai desmentir qualquer fala mais otimista do tipo, estamos no controle pleno da situação. É claro que o que vai chamar mais atenção é essa postura derrotada e não a fala propriamente ou esse conteúdo otimista dizendo que as pessoas estão no controle da situação. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado para evitar as posturas exageradas. Então, se eu me colocar de uma maneira ereta, porém rígida, eu posso passar uma ideia de snobismo, de antipatia, que pode, consequentemente, me afastar das pessoas. Em relação aos gestos, o que é importante a gente destacar? O gesto, ele é natural na comunicação, ele faz parte da nossa comunicação. A gente usa basicamente 2 tipos de gestos de maneira natural. O primeiro é o gesto que acompanha a ênfase. Então, no meio da minha fala, da minha frase, eu vou enfatizar um determinado trecho e esse trecho enfatizado é marcado, por exemplo, por movimentos das minhas mãos. Quando o meu corpo interage e faz esse gesto durante a ênfase, ele é visto como uma condição natural. O outro tipo de gesto natural é o gesto que a gente chama de simbólico. Então, por exemplo, eu me refiro e falo assim, é importante que todos vocês fiquem atentos a essas colocações. Quando eu faço dessa forma, esse gesto também tem uma característica natural. Se eu estou numa situação onde nenhuma dessas 2 condições ocorre, é interessante que eu mantenha as minhas mãos naquilo que a gente chama de posição neutra. A posição neutra pode acontecer com uma mão sobre a outra, com as mãos apoiadas em algum local, com os dedos cruzados. Todas essas são posições neutras que vão intermediar esses gestos. É interessante que a posição neutra varie no decorrer do tempo e que eu não faça sempre o gesto voltando a todo momento para a mesma posição neutra.
Quando isso acontece, eu passo uma ideia de artificialismo. É como se as minhas mãos ganhassem vida própria e se movimentassem independente do que eu estou falando. Isso só vai passar para você a impressão de que eu estou tensa, de que eu estou nervosa, que eu não estou à vontade na situação de comunicação. O terceiro ponto diz respeito à expressão facial. O nosso rosto é visto pelo nosso interlocutor a partir de dois planos. Existe um plano superior que acontece da ponta do nariz para cima, onde os olhos têm a maior carga expressiva. E existe um segundo plano, que é o plano inferior, da ponta do nariz para baixo, onde a boca é responsável pela maior expressão. É interessante que a gente passe para as pessoas a impressão de harmonia desse conjunto. Então eu falo movimentando a minha boca, fazendo movimentos com os olhos, com a testa e etc., que devem se harmonizar e serem coerentes entre si. Quais são erros muito comuns? Por exemplo, eu posso estar muito insegura em relação à situação e articular com a boca quase fechada. A hora que eu faço isso, a minha parte de baixo do rosto acaba perdendo expressão e isso chama muita atenção. Se por acaso eu fizer isso em termos de articulação e tiver também tensa ou preocupada com a situação, é comum que eu franza a minha testa, ou que eu aperte os olhos, e aí a hora que eu faço isso, eu passo a impressão muito forte de que realmente aquela situação está me incomodando. Eu posso, por outro lado, estar assustada com a situação. E aí eu vou arregalar os olhos e os meus olhos vão chamar a atenção do meu interlocutor. Então é fundamental que a gente tenha essa preocupação, que a gente capriche na movimentação da boca ao falar, até para desviar um pouco do foco de atenção de uma eventual preocupação para essa parte do rosto. E é fundamental que a gente também faça movimentos, massageie levemente essas estruturas para que a gente produza uma expressão com mais harmonia. Vamos nos referir agora à fala propriamente dita. A fala pode acontecer a partir de várias entonações, de padrões diferenciados que vão produzir impacto, que vão produzir efeitos. Vamos falar inicialmente na questão da modulação. Eu modulo a minha voz, o tom da minha voz, né, para produzir a minha fala, e a cada final de frase eu tenho 3 possibilidades. Eu posso finalizar num padrão que a gente chama de ascendente. Então eu falo, por exemplo, o frio pegou os paulistanos de surpresa. Quando eu faço isso com essa entonação ascendente, eu estou falando de algo alegre, festivo ou surpreendente, como é o caso do exemplo que eu dei. Se eu estou falando, por outro lado, de algo mais sério, de conteúdo mais triste, ou se está envolvendo um lamento ou coisa parecida, é comum que eu faça a finalização descendente. Então eu posso dizer, por exemplo, o acidente matou 3 pessoas. E aí é natural que eu faça esse padrão descendente. E a gente costuma usar um padrão mais linear, sem muita variação, quando nos referimos a coisas mais objetivas, sem muito conteúdo atrelado ao emocional ou sem muita subjetividade. Então, por exemplo, quando falamos o dólar vale hoje R$ 1,62. É um padrão mais objetivo que deve acontecer dessa forma. Então, como essas entonações produzem impactos diferentes, elas devem oscilar de acordo com o conteúdo. Portanto, eu vou ter variações na minha fala, na minha maneira de falar, que vai fazer com que o meu interlocutor se mantenha interessado naquilo que eu estou dizendo. Algumas pessoas tendem a viciar num determinado padrão. E aí essa forma engessada, previsível, ela passa a chamar mais a atenção do que o conteúdo que a pessoa está utilizando eventualmente na sua comunicação. O importante é que haja essa variação. Por exemplo, se eu falar mantendo sempre o mesmo padrão, o frio pegou os paulistanos de surpresa, as pessoas estão pegando os agasalhos nos armários, a previsão indica tempo ruim. Eu vou me tornar muito chatinha de falar dessa forma, porque isso é previsível, e tudo que é previsível deixa de produzir interesse em quem está nos vendo. Em termos de pausa, a pausa na nossa fala ela é muito importante. A pausa ela tem uma conotação didática. Então eu faço pausas para garantir que as pessoas que estão me ouvindo estão entendendo aquilo que eu estou dizendo. Portanto, quanto mais eu julgo o meu interlocutor necessitado de explicações, mais pausas eu vou utilizar.
Quanto mais eu identifico que ele tem facilidade para me entender, a tendência é que eu utilize menos pausas. A gente deve dosar essas pausas para que a gente atinja de maneira eficiente o nosso interlocutor, separando blocos de significado, para que ele realmente tenha a oportunidade de acompanhar o nosso raciocínio. Não é interessante truncar uma informação sem que ela tenha sozinha um significado. Portanto, assim, não é comum a gente utilizar as pessoas voltaram para casa. A hora que eu uso essa pausa inadequada aí, o segmento as pessoas não tem significado nenhum. Portanto, quem me ouve vai perceber que tem alguma coisa de artificial na minha maneira de falar, na minha forma de me colocar. Se eu uso pausas excessivamente, eu posso passar para o meu interlocutor a impressão que eu acho que ele precisa de muito auxílio para me entender e ele pode se sentir desconfortável. Se eu digo, as pessoas voltaram para casa e perceberam que lá não havia ninguém. É muito chato ouvir uma pessoa falando desse jeito, pausando tanto. Por outro lado, se eu falo sem pausa nenhuma, eu passo a impressão que eu não estou nem aí com a compreensão do outro. Então, a pausa é um elemento importante e deve ser utilizado para marcar a importância dentro do discurso. Toda vez que eu faço uma pausa, é como se eu colocasse um holofote na informação que vem a seguir. Portanto, é um recurso que deve ser utilizado, mas nos locais corretos. Outro recurso importante é o recurso da ênfase. Quando eu enfatizo alguma palavra, eu dou valor a essa palavra e eu me coloco pessoalmente mostrando para o meu interlocutor que eu estou considerando aquele trecho importante. Isso é fundamental. É a sensação que a gente comenta da mensagem subliminar. Então, o sujeito com quem eu estou falando vai perceber a minha utilização de ênfase como um cuidado que eu estou tendo em me colocar de maneira mais aberta, dando claramente qual é a minha opinião a respeito do assunto, a respeito daquela situação. Fora isso, a ênfase está muito associada à ideia de entusiasmo na comunicação. Então, por exemplo, às vezes a gente encontra executivos que falam corretamente, que se colocam de maneira impecável, a gente ouve a pessoa falar e julga assim, nossa, que sujeito equilibrado, controlado, como ele consegue passar bem a ideia dele. Mas se ele não marcar trechos do seu discurso com a ênfase, ele vai passar a ideia de pouco entusiasmo. Então, por exemplo, se eu digo alguma coisa do tipo, o presidente sancionou hoje a lei que altera a aposentadoria. Eu destaco hoje e nessa linha eu estou chamando a atenção para o momento em que a informação está acontecendo. Muda de figura se eu desloco essa ênfase para um outro trecho. Se eu falo, por exemplo, o presidente da República sancionou hoje a lei que altera a aposentadoria. Agora eu estou chamando a atenção para a mudança. Então, a ênfase é um recurso que é utilizado e que produz um impacto interessante, chama a atenção e passa para as pessoas a impressão de entusiasmo, de motivação em quem está falando. Isso, quando a gente está falando representando a empresa, é fundamental. Um outro recurso da fala que é interessante diz respeito à duração das vogais. As vogais, elas produzem um impacto muito importante. Se eu utilizo uma duração curta de vogais, eu passo a ideia de bastante objetividade. Então, por exemplo, se eu falo, as pessoas voltaram para casa, eu estou passando para você a impressão de estar dando uma informação bastante objetiva. Ao contrário, se eu opto por aumentar a duração da vogal, eu passo a ideia de mais subjetividade. Por exemplo, as pessoas voltaram para casa. É claro que se eu preciso dar uma ordem ou se eu preciso passar uma informação de maneira precisa, por exemplo, numa reunião na empresa, eu não posso ter a opção 2, que é a do aumento de duração das vogais. Eu devo passar a ideia de mais objetividade, então eu preciso falar utilizando as vogais mais curtas. É essa a mensagem que eu vou estar transmitindo. A voz é produzida no nível das pregas vocais, que são estruturas em formato de V, que se posicionam na laringe paralelas ao chão. O som que é produzido aqui, no nível da laringe, é um som muito débil, muito fraquinho. Esse som vai ser amplificado no que a gente chama de cavidades de ressonância. Nós temos basicamente 3 cavidades, que são a cavidade da garganta, a cavidade da boca e a cavidade nasal. O ideal é que a gente utilize essas 3 cavidades de forma equilibrada, que é o que eu estou fazendo agora falando com você. Quando eu utilizo dessa maneira, eu passo a impressão justamente de equilíbrio, de sensatez e de conforto na produção da minha fala, o que é bastante positivo.
Eu posso, por outro lado, ter algum desequilíbrio nessa utilização. Por exemplo, eu posso jogar o foco da minha emissão todo para a região da garganta. Quando eu falo dessa maneira, além de sobrecarregar a garganta, que está fazendo sozinha o trabalho, que seria de 3 estruturas, eu passo para você a impressão de uma pessoa com pouca energia, de uma pessoa triste, quase que deprimida. Isso não é interessante para a comunicação da minha mensagem. Eu posso, por outro lado, desenvolver um padrão atípico, sem utilização de cavidade nasal, como se eu tivesse muito gripada naquele momento. A hora que eu falo dessa forma, eu passo para as pessoas uma impressão de separação, de falta de contato, porque o nariz está muito relacionado à afetividade, né? Já vista que os cantores românticos todos usam bastante cavidade nasal, James Taylor, Roberto Carlos, etc. Outra condição que pode acontecer é o uso exagerado da cavidade nasal, é eu falar com a ressonância mais nasal. A hora que eu faço isso, eu passo a impressão de uma pessoa mais fútil ou de uma pessoa menos preparada profissionalmente, e aí é um ajuste que também é negativo. A voz, ela se reveste de uma importância muito grande na preocupação da gente ou no cuidado que nós devemos ter, porque a voz, ela é absolutamente subjetiva. A voz é uma das projeções mais fortes da nossa personalidade e dessa maneira a gente incorpora características vocais na nossa comunicação, praticamente sem nos dar conta de como isso está acontecendo, de maneira absolutamente intuitiva, subjetiva, só que as impressões também chegam para as pessoas dessa forma. Então é mais comum que as pessoas acreditem na maneira como nós estamos falando e utilizando a nossa voz. Alguns cuidados são importantes. Vamos começar falando sobre a qualidade vocal. O tipo de qualidade vocal, ele pode ser neutro, que é como eu estou falando agora com vocês, e essa qualidade neutra, ela vai passar para a pessoa a impressão de conforto ao falar, de tranquilidade, de controle da situação. Eu posso, por exemplo, desenvolver uma voz com característica rouca, e aí eu passo para você a impressão de que eu estou fazendo força para falar, eu dou a ideia do desconforto. Quando eu utilizo a voz dessa maneira, eu gero incômodo. E a pessoa que está me ouvindo tende a ficar com menos boa vontade para me ouvir e faz uma ideia a meu respeito de alguém cansada, que já está no limite das forças, que não está aguentando mais dar conta da situação. Nessa linha, é fundamental que a gente utilize a nossa voz de maneira eficiente e sem a presença de esforço. Se você tem alguma dificuldade nesse sentido, procure ajuda, porque realmente é uma característica que produz um impacto muito forte. Outra característica vocal importante é o tom de voz que a gente utiliza. A gente pode ter uma voz um pouco mais grave, ou melhor, uma voz um pouco mais grave, ou uma voz um pouco mais aguda. Quando a gente tem esses extremos, essas variações, o que acaba acontecendo? Uma voz de conteúdo grave passa a ideia de mais firmeza e de mais seriedade na comunicação. Eu passo ideia dessa maneira para você, de que eu sou uma pessoa mais madura, mais profissional e que eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Quando eu entro num ajuste mais agudo de emissão, eu passo para você a impressão de uma coisa mais solta, mais alegrinha, mais imatura, mais insegura. E isso seguramente vai gerar uma impressão negativa. É claro que nós temos um tom que é mais natural para a gente, mas é fundamental que a gente identifique o que esse tom está passando para as pessoas, porque é possível adequar esse padrão para uma situação ou para outra. Outra condição importante é o uso da intensidade da minha voz, do volume que eu vou utilizar. Então, se eu vou me apresentar numa reunião, é fundamental que eu tenha uma intensidade média que atinja as pessoas e que eu possa utilizar com conforto, como eu estou fazendo agora. Se eu falar muito baixo numa reunião, eu passo para as pessoas a impressão de que eu não estou lá muito segura do que eu estou dizendo e que aquilo que eu tenho para dizer não vai ser nada de muito interessante. Então as pessoas tendem a me ouvir com menos boa vontade. Por outro lado, se eu falar alto demais com você, eu vou passar a impressão que eu estou invadindo o seu espaço e a tendência é que você também me rejeite. Então a busca de equilíbrio nessa condição é fundamental. Um último aspecto é o aspecto da articulação. A articulação é a movimentação que nós fazemos na boca para a produção dos sons. O que é interessante? Que eu utilize um ajuste equilibrado de articulação preciso, onde os movimentos acontecem com a amplitude necessária e com a precisão desejada.
Quando eu falo dessa maneira, eu demonstro para você que eu estou absolutamente segura do que eu estou dizendo. Muda completamente de figura se eu faço um ajuste de articulação literalmente meia boca, onde eu quase não movimento. Quando eu falo dessa forma, eu passo para você a impressão que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. E essa é uma característica que a gente chama de articulação imprecisa, e ela está sempre presente quando eu tenho dúvida em relação ao que eu vou falar. Se a professora pergunta para o Joãozinho na sala de aula quem descobriu o Brasil, e o Joãozinho tem certeza da resposta, seguramente ele vai falar Pedro Álvares Cabral. Se o Joãozinho não tem certeza, ele vai dar um chute, seguramente ele vai falar Pedro Álvares Cabral, quase sem movimentar a boca e terminando de maneira ascendente, demonstrando a dúvida que ele tem naquele momento. É claro que na primeira situação, o Joãozinho vai passar muito mais firmeza para a professora, e é isso que a gente deve buscar. Outro erro comum em termos da articulação é o ajuste que a gente classifica como articulação travada. Nessa condição, nós fechamos com tensão a mandíbula por causa de tensão dessa musculatura e quando isso acontece, o impacto que se produz é de agressividade contida. É como se a pessoa estivesse prestes a querer me esganar. Então ela fala dessa maneira, ela passa essa impressão. Ela vai produzir como reação atitude de defesa ou de ataque do seu interlocutor. E uma outra forma é o ajuste exagerado de articulação, quando a pessoa faz o que a gente chama de sobrearticulação e exagera nessa movimentação. Quando a pessoa fala dessa maneira, ela passa a impressão de snobismo. Essas são as características principais e é interessante que você se observe nesse sentido para, consequentemente, produzir o melhor impacto.